Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. E eu quero ler 2 versículos no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vou esperar você encontrar para acompanhar comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 2. O verso 40 diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora vá até os 52, ainda no capítulo 2. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? O título dessa mensagem é Crescer e Amadurecer. Crescer e amadurecer. Nós estamos numa temática sobre crescimento. Estamos trazendo vários temas que falam de crescimento pessoal, individual, também de crescimento coletivo, o crescimento da igreja, que fala de crescimento emocional, que fala de crescimento espiritual. Não só nos cultos de domingo à noite, mas no Renovar Escola, pela manhã às 9 horas. Hoje tivemos aqui um estudo maravilhoso sobre comunhão e falou-se como devemos valorizar e crescer na comunhão com Deus, na intimidade com Deus e na comunhão dos irmãos. E a pastora falou aqui, eu creio que à noite a pastora Mônica vai completar, né? A gente nem sabia o que uma ou outra ia falar, mas eu creio que vai completar, sempre completa, porque o Senhor está nesse constante trabalho em nós. E nessa temática sobre crescer e amadurecer, quando a gente fala de crescimento, o que você pensa? Logo você pensa, talvez, numa árvore, né? Numa semente que é plantada, e aí saem aquelas primeiras folhinhas, e depois vai crescendo e vira uma árvore frondosa. Ou talvez você pense numa criança que é um bebezinho, não tem nenhum hoje aqui, né? Mas que nasce tão pequenininho, e depois vai crescendo, e vai se desenvolvendo, e vai amadurecendo. E enquanto eu escrevi aqui, eu fiquei pensando, claro, como mãe, na minha própria criança, né, gente? Que nem é tão criança, mas para a gente lembrar das fases, né? Das fases, a fase em que ele era só uma semente que estava sendo concebida por Deus, e a palavra diz que Deus já o conhecia lá no ventre da mãe, já tinha os seus dias contados, já tinha escolhido. Olha que desde aquela fase já havia algo declarado da parte de Deus, quando ainda era só uma semente. Então aquela criança nasce, ou aquele menino nasceu, e ele se tornou totalmente dependente dos seus pais. Não é assim, mãe? Tem que trocar a fralda, tem que dar banho, tem que trocar de roupa, pentear o cabelo, tem que dar comidinha, esquenta uma mamadeira, né? Totalmente dependente. Mas aí cresce um pouquinho, e aí já pode comer de tudo, e você mesmo já vai dando a ele algumas coisas que você sabe que agora está tudo liberado. Pode comer de tudo, e come carne, come doce, come até o que não pode, né? Aí cresce mais um pouquinho, você já não precisa mais trocar roupa. É ele que escolhe a roupa, é ele que quer o sapato. Aí mais um pouquinho, não é você mais que penteia, ele quer fazer aqueles cortes diferentes e radicais no cabelo. Cada fase tem a sua beleza, e cada fase tem o cuidado do seu pai e da sua mãe. E cada fase nesse crescimento, até chegar ao amadurecimento,
têm uma dependência dos seus pais. Não é assim? Quando essa criança, então, ela está de fato amadurecida, a gente diz o quê? Agora ela está independente. E não é só independente financeiramente, é independente emocionalmente. É independente para tomar as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões e assumir as suas próprias responsabilidades. E quando de fato a gente olha e diz, amadureceu, está independente, é responsável, o que acontece? Você então apoia para que ele comece uma nova fase, que é constituir uma nova família. Quando uma árvore cresce, e ela então amadurece, principalmente uma árvore frutífera, que é uma das metáforas mais lindas da Bíblia sobre nós. Nós lemos inclusive Salmo 1 de manhã, que fala que o homem teme ao Senhor, não anda no caminho dos ímpios, mas tem prazer na palavra do Senhor. O texto seguinte diz, ele é como árvore plantada junto às águas correntes, e quais as folhas não murcham, mas no tempo certo dá fruto. Uma árvore que cresceu e amadureceu, agora ela é independente, porque agora ela mesma dá os seus próprios frutos. Assim é uma pessoa que quando cresce e amadurece, quando chega nesse momento da vida em que você diz, olha como é independente, começa agora a dar o quê? Fruto, constituir uma nova família. Eu sei que tem umas mães e pais como eu que a gente quer que demore um pouco mais. Mas as gerações passadas era com quanto, assim? Né? Tem uns aqui que casaram antes dos 18. Quem casou antes dos 18? Ah, até que não. Que bênção. Ah, você casou? Então. Diz que a maioridade é 21, né, gente? Mas a neurociências, o estudo do cérebro, diz que o cérebro só está totalmente formado e amadurecido após os 24 anos. Até 24 o cérebro ainda não está totalmente pronto. Agora me diz uma coisa, quando você vê uma pessoa com mais de 24, mais de 30, com 40... mas com uma mente infantilizada, o que você diz? Está com problema, né? Está com problema nas suas faculdades mentais. Porque cresceu em estatura, mas não cresceu mentalmente, na inteligência, na sabedoria. E eu não estou falando de doença mental, eu estou falando de comportamento. Tem um monte de gente que já passou dos 24, que o cérebro já se formou, mas você olha e fala, meu Deus, esse não amadureceu. Não é assim? Esse ainda não cresceu, esse ainda é dependente dos pais, ainda é dependente de alguém que diga para ele que caminho ele deve tomar. Vocês estão entendendo, queridos? Crescimento é uma fase constante do ser humano, até que de fato nós cheguemos ao amadurecimento. E chegando ao amadurecimento, o nosso propósito é frutificar. A Bíblia nos compara com crianças em crescimento. João 3,3 diz assim, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, falando desse crescimento espiritual, você pode ter 30, 50 anos, mas quando você vem para Cristo, quando você recebe o Espírito Santo, você passa por um novo nascimento, e aí você é uma criança espiritual. Porque você acabou de nascer espiritualmente falando, e essa pessoa que acabou de nascer, ela é o quê? Dependente de cuidados. Assim como qualquer criança, ela ainda não sabe andar sozinha. Ela ainda não sabe se alimentar sozinha da palavra. Ela exige cuidados.
Agora, você já pensou se cuidar de novos nascidos fosse uma tarefa para um único pastor? Ou aqui nós temos 2, 3 praticamente pastores, até que dá para a gente dividir. Mas será que a gente conseguiria, pastora, se essa igreja estivesse cheia de nascidos espiritualmente, cuidar de todos eles? Pensa numa família aqui que tem gêmeos. Pensa numa família que tem 3, 4. Você conhece alguma? Ou já viu, pelo menos em filme, né? O Edson tem 3. Aí um chora, quer mamar. Aí enquanto está dando mamadeira, o outro chora, que quer ir no banheiro. O outro chora. O pai e a mãe se vê desesperados. Falta colo, né? Para tanta criança. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A igreja do Senhor, como família da fé, precisa de crentes amadurecidos, com experiências e independências para cuidar de novos nascidos. A Bíblia nos compara como essas crianças que precisam de leite. 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Preste atenção, ele está dizendo, você que chegou agora, você que é novo na fé, nova na fé, acabou de nascer espiritualmente, deseje, como criança recém-nascida, o leite genuíno que vem do Espírito Santo de Deus, o leite que Deus te dá. Mas aqui ele diz, para que por ele seja dado o crescimento. Perceba que Pedro afirma que o leite também vem para dar crescimento. O apóstolo Paulo exortou os irmãos de Coríntios sobre isso. Ele diz em 1 Coríntios 3, de 1 a 2, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo está dizendo, vocês, irmãos de Coríntios, são como meninos, crianças, que eu venho cuidando com leite. Eu não posso dar um alimento ainda mais sólido. Eu até queria, mas não posso porque vocês não conseguem ainda se alimentar. Paulo está dizendo, eu estou ainda dando só leitinho, quando na verdade eu tenho carne. Tem um açougue, tem uma churrasqueira lá com todo tipo de carne, igual aquela que você vai, né, Ulisses? Passa lá, ele abre a tampa assim, você quer o quê? Maminha, costela, picanha, sei lá os nomes de tudo. Então, aí Paulo está dizendo, eu queria dar carne, mas eu não posso. Queridos, Deus quer nos alimentar com coisas grandes e maiores, por isso é inconcebível que nós permaneçamos como meninos, como crianças recém-nascidas, porque senão é como aquele adulto que eu acabei de falar, tem problema, está 20 anos dentro da igreja e se comporta como um menino. O autor de Hebreus também exorta sobre isso. De fato, diz o texto, embora a esta altura, preste atenção, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Uma das características de quem cresceu e amadureceu é discernir o bem e o mal. É discernir o certo
do errado. Quando é tudo criança, é você que diz, não pode atravessar a rua, não sobe na cadeira, não põe isso na boca, não enfia o dedo ali. É você que está dizendo e conduzindo como uma criança que não tem discernimento. Mas o autor de Hebreus, a palavra de Deus está dizendo para nós, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda estão sendo alimentados com leite, porque vocês não cresceram. Qual é a nossa realidade? Queria que você parasse por um momentinho e pensasse na sua realidade. E qual é a realidade da nossa igreja? Em que nível, em que fase você está? Você ainda é daquele que é dependente da oração do pastor, da pastora? Você ainda é aquela pessoa dependente de alguém que te dê leite porque você não sabe caminhar sozinho? Será que você já avançou um pouquinho, já consegue fazer uma oração como Jesus ensinou, entrar no seu quarto, chamar o papai e dizer, eis-me aqui? Em que fase do seu crescimento você está? Em que experiências espirituais você está se deleitando? Que tipo de alimento você está buscando? O leite para a criança é essencial, né, Sônia? Que trabalha nessa área, orientando com certeza. É essencial. Vai trazer os nutrientes, as vitaminas, os anticorpos que aquela criança precisa. Mas depois de um certo tempo, vai ficar tudo bem só com leite? Não. Claro que não, senão Deus não teria feito, gente, batata, cenoura, beterraba, mamão, maçã, pera. Deus não teria feito essas coisas todas maravilhosas se nós só precisássemos de leite. Aliás, há quem diga que nós nem precisamos de leite, né? Porque leite é para bezerro, para bebê. Mas a gente gosta de tomar, faz bem para o bolo, né? Bolo de chocolate com leite, é gostoso. Mas eu ensinava o meu menino assim. Eu colocava na mesa e falava para ele assim, ó, isso foi Deus que fez. É tão bom, tão gostoso. Isso aqui foi o homem que fez, é mais ou menos. Tipo, comparando uma batata cozida com uma batata de saquinho. O pai tomava Coca-Cola e eu fazia suquinho de laranja e falava assim, isso aqui foi Deus que fez, da laranja que Deus plantou e fez o pé. Isso aqui que papai toma, olha, essa coisa preta é horrível. E é verdade, ele foi tomar a Coca-Cola depois de... quanto? Ele está fazendo 10 anos, ele está fazendo lá atrás para mim. Porque chegou no Brasil, né? Aí chegou no Brasil, os vô, as vó, as tia, todo mundo, dá Coca-Cola para o menino, um pouquinho só não faz mal. Mas a verdade é que tem tanta coisa boa que Deus fez e às vezes a gente despreza. Mas voltemos aqui a Jesus, queridos. Este registro de Lucas sobre Jesus acontece logo depois dele se separar dos seus pais. O começo do capítulo diz que eles estavam indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. E logo depois simplesmente perderam Jesus, né? Se separaram. Somente 3 dias depois encontraram Jesus entre os doutores no templo. E a Bíblia diz que ele ensinava com muita sabedoria. E que as pessoas se admiravam da maneira com que Jesus falava, com a autoridade com que Jesus ensinava. O texto diz que Jesus crescia e se fortalecia. Diga, crescia e se fortalecia. O outro texto diz que ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante dos homens e diante de Deus. Ou seja, o crescimento de Jesus era em todas as áreas da sua vida e isso era notório diante dos homens e diante de Deus.
Assim como o crescimento físico que eu descrevi aqui das crianças é visível diante de todos, o crescimento espiritual também tem que ser visível. O nosso crescimento espiritual tem que ser visível diante dos homens, especialmente diante da sociedade, especialmente no mundo em que nós vivemos. O texto diz que Jesus crescia em estatura, ou seja, crescia em idade, crescia em altura, crescia fisicamente. Mas também diz que crescia em sabedoria, e sabedoria é a maneira como eu aplico o conhecimento que eu tenho na minha vida prática. Conhecimento é ter a informação, é o conhecimento de qualquer coisa, mas a sabedoria é usar esse conhecimento de uma maneira proveitosa, útil. Ele crescia também em graça, ou seja, ele encontrava o carisma, ele tinha a unção, ele tinha o favor de Deus, por onde ele fosse. Mas você vai dizer, era Jesus, filho de Deus, era especial, né? Com 12 anos fazendo isso, só Jesus. Não. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso 7, que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Jesus se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, de toda a sua beleza, se esvaziou de tudo aquilo que era divino, para ser humano, para nascer como criança, para nascer e passar exatamente por cada fase. Você nunca pensou que Jesus apareceu com 33 anos assim, né? Não, né? Ele nasceu lá da Maria, ele foi bebezinho, dependente da Maria, alimentado por sua mãe, cuidado pelo seu pai, instruído pela sua família. Ele aprendeu a profissão do seu pai, que era ser carpinteiro. Jesus se tornou exatamente como eu e você. Mas à medida que Jesus crescia em idade, em estatura, crescia também a sua sabedoria, crescia também a sua intimidade com Deus. E cada vez que crescia a sua intimidade com Deus, Deus ia revelando para Jesus quem Ele era. Ia revelando para Jesus qual era o propósito da sua missão. À medida que Jesus crescia no conhecimento de Deus, crescia a revelação de Deus. É por isso que Jesus podia dizer, eu e o Pai somos um, eu vim porque o Pai me enviou. Deus ia revelando no seu coração e no seu espírito tudo que Jesus era, tudo que Jesus é e tudo que Jesus continuará sendo. Nosso crescimento não é diferente. Nosso crescimento, na medida em que nós crescemos em conhecimento humano. Você passa lá pelo primário, você passa pelo fundamental, mudou os nomes da minha época, né? Na minha época fazia ginasial, colegial, agora é fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. À medida que você cresce na sua escolaridade, você cresce no seu conhecimento. À medida que você cresce em conhecimento, aumenta a sua sabedoria, porque você tem mais informação, você sabe mais coisas para aplicar na sua vida. E hoje, gente, como nós temos facilidade de informação, de conhecimento. Não tem mais desculpa para dizer que não tem tempo para estudar ou que não pode frequentar uma escola. A internet se tornou uma grande enciclopédia. Apesar de nem tudo que está lá é bom, tá? Especialmente falando de coisas espirituais. Mas se você quer saber
como é que eu tiro, sei lá, a mancha da minha camisa? Você pesquisa lá, o Google responde. Como é que eu troco a torneira da minha casa? O Google responde. Como é que eu conserto isso? O Google ensina. Está tudo lá. Aumentou o conhecimento, mas eu pergunto, o quanto nós amadurecemos? O quanto de fato nós crescemos com todo esse conhecimento? Se nós olharmos para a humanidade, a sensação que eu tenho, isso é minha opinião, é que nós estamos indo ao contrário. Quando todo conhecimento deveria melhorar a nossa vida, deveria trazer paz, nós parecemos que estamos regressando lá para o tempo das cavernas, voltando para um tempo em que a gente não sabe conviver em sociedade, onde a gente não sabe conviver com as pessoas. Para partir para a conclusão, eu quero deixar para você 3 fatores de crescimento, para o seu crescimento e para o seu amadurecimento, para o nosso. Primeiro, vida no Espírito. Patrícia trouxe o cântico, leu o texto de Efésios, que diz para nós nos enchermos do Espírito. Mas eu vou ler 2 outros textos. 1 Coríntios 2,13 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. À medida em que eu tenho uma vida no Espírito, Paulo diz, se andamos segundo a carne, somos carnais, mas se andamos segundo o Espírito, então vivemos pelo Espírito. Paulo está dizendo, nós não ensinamos de acordo com sabedoria humana, mas ensinamos coisas espirituais, ensinadas pelo Espírito Santo de Deus. João 16,13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão por vir. Um dos propósitos do Espírito Santo é nos guiar à verdade, é nos ensinar, é nos mostrar o caminho, é anunciar aquilo que Deus está por fazer. E isso, quanto mais eu cresço na minha vida com o Espírito, mais eu cresço espiritualmente. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais intimidade com a palavra de Deus, mais o Espírito Santo me ensina, mais o Espírito Santo me revela, mais o Espírito Santo me mostra acerca de Deus. Um segundo fator de crescimento é a vida com Cristo. Efésios 2, 20 e 21 diz, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, e edifício é uma coisa em construção, não é? Efésios 2, 20 e 21. Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Crescimento é uma necessidade pessoal, é uma necessidade coletiva. Crescimento é uma necessidade de todo cristão, mas é necessidade da igreja. 2 Pedro 3,18 diz, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse, aprendei de mim que sou manso, que sou humilde. Vamos aprender com Ele, no seu exemplo, na maneira como Ele conviveu com as pessoas excluídas, na maneira como Ele instruiu os seus discípulos, na maneira como Ele acolheu os pecadores, na maneira como Ele teve misericórdia dos enfermos. Nós podemos e devemos crescer no Espírito, mas também com Cristo.
E em terceiro e último aqui nesse momento, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo pode revelar muitos outros para você, à medida em que você for meditando e estudando na palavra de Deus. É vida com os irmãos. Vida no Espírito, vida com Cristo, vida com os irmãos. Preste atenção, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós, ou seja, em vocês, a palavra de Cristo. Então, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Quando eu e você crescemos, nós também crescemos juntos. Esse crescimento pessoal, ele vai influenciar o crescimento mútuo. O texto é muito claro. Quando a palavra de Deus habitar dentro de você ricamente, então você mutuamente, ou seja, com os irmãos, pode aconselhar, pode instruir, pode exortar, pode discipular. Queridos, é inadmissível que a gente passe tempo na igreja só para ser ouvinte e não praticante. Só para ser criança que está se amamentando e não para crescer, para buscar alimento sólido que o Senhor quer nos dar. Porque além de mim, o meu crescimento ajuda o outro a crescer. Então, por favor, cresçam, para que eu cresça também. Porque à medida que você cresce, me obriga a crescer mais. À medida em que vocês desejam mais conhecimento, mais alimento, obriga eu e a pastora a crescermos mais. À medida em que vocês têm mais revelação da palavra, nos obriga a buscar mais a Deus em oração. Olha um outro texto muito lindo. 1 Tessalonicenses 3, 11 e 12. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vocês. E então o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Que o Senhor faça crescer. Faça-nos crescer espiritualmente, faça crescer o seu amor entre nós. E por fim, Provérbios 27, 17. Quero pedir para o Kim já vir aqui tocando para a gente orar. Provérbios 27, 17 diz assim: como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. Esse texto, por muito tempo, eu ouvi pessoas falando dele de uma maneira negativa. Olha, vê lá, Provérbios fala que a gente vai se afiando, se lixando, né? Como se fosse uma coisa ruim. A vida com os irmãos, muitas vezes, tem diferenças. Tem diferenças de opiniões. E isso é muito claro agora, nesse momento político, como Ulisses trouxe. Mas dentro da igreja isso não pode ser motivo. Não pode haver essa divisão. Porque quando você olha para essa metáfora, quem aqui já foi açougueiro? Já viu o açougueiro afiando as facas? Seu pai? Meu pai não foi açougueiro, mas foi dono de restaurante e eu lembro dele. Uma faca na outra, um ferro no outro. Qual era o propósito? Afiar para que a faca ficasse boa. Se você encontrar alguém que é um ferro afiando, só tem um propósito, querido, é aperfeiçoar. Não pode ser outra coisa. Um ferro afiando outro ferro. Assim é o homem ao seu companheiro. Assim é um ser humano, uma mulher. Assim é um irmão do lado de um irmão. É aperfeiçoando para um propósito maior. É aperfeiçoando para que a faca fique boa o suficiente para cumprir o propósito dela. Que uma faca que não corta não serve para nada.
Então a vida com os irmãos promove crescimento, promove amadurecimento, promove aperfeiçoamento. Mas nem por conta das diferenças nós podemos denegrir ou viver em detrimento do aperfeiçoamento que Deus permite na vida com os irmãos. O processo de afiação de Deus traz amadurecimento. Que você possa nessa noite refletir e durante toda essa semana pensar, dizer para o Senhor o quanto você quer crescer, o quanto você quer amadurecer. E não tenha medo de você chegar naquela fase que você vai cuidar. Porque é assim mesmo, quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente pensa, ai meu Deus, cuidar desse bebezinho tão pequenininho, ele nasceu tão prematuro, tão pequeno, eu com medo de cuidar. Mas Deus foi dando a capacitação, e o conhecimento foi vindo, e a sabedoria foi vindo, e para a glória de Deus, hoje eu escuto tantos elogios, falando, nossa, você criou bem esse menino. Glória a Deus por isso. Então, queridos, não tenha medo de crescer e amadurecer. E de chegar no ponto de que Deus vai usar você para cuidar de pessoas que Ele vai mandar para esse lugar. Crianças recém-nascidas na fé, que precisam ser cuidadas, que precisam ser alimentadas. E é eu e você que já estamos aqui, que vamos ter que fazer isso. Vamos orar por isso? Fique de pé, feche os seus olhos. Vai falando aí com o papai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é poderosa para nos exortar, para nos motivar, para nos inspirar, para nos empurrar, Senhor, para frente. Pai, nós não queremos ser adultos infantilizados, problemáticos, que ainda querem só o leite maternal. Mas nós queremos ser, Senhor, pessoas que crescem no conhecimento do Cristo que ressuscitou, que crescem na intimidade do Espírito e que cresce no meio da comunidade dos santos. Pai, nós não queremos ser como aqueles irmãos de Coríntios que Paulo diz, eu queria dar carne, mas vocês não podem comer. Não, Pai, nós queremos tudo o que o Senhor tem para nós. Eu já não me satisfaço só com leite, Pai, eu quero mais. Que cada um aqui tenha fome para crescer, fome para amadurecer, fome para frutificar, Senhor. Que cada um aqui seja levantado por Ti como alguém que já é independente. E aí então, Senhor, cuidar de outro alguém. Pai, nos capacita como igreja, Senhor. Oh, Paizinho, outro dia alguém até me fez essa pergunta. Será que Deus não envia pequeninos na fé porque não tem gente para cuidar? Não, Pai, nós temos, eu creio, que há entre nós pessoas, Senhor, capazes de cuidar dos pequeninos. Em nome de Jesus, capacita meus irmãos, capacita minhas irmãs, Senhor. Meu Deus, fortalece esta igreja e a exemplo de Cristo que possamos crescer e nos fortalecer. Crescer em graça, crescer em sabedoria e em poder, Pai, diante dos homens. Que as pessoas lá fora possam olhar para nós e ver que somos cristãos amadurecidos, comprometidos com o Teu reino, comprometidos com a Tua palavra. E como foi dito aqui hoje, que anuncia os valores cristãos a uma sociedade corrompida, Pai. Que diante dos homens brilhe a nossa luz, e assim também diante do Senhor, para que o Senhor, como Pai, tenha prazer em olhar para nós e dizer como cresceu aquele menino, como cresceu aquela menina. Olha como saiu da boca dele uma palavra de sabedoria,
Como eu me alegrei hoje pela manhã quando o Alan disse que o Kim deu a ele uma palavra de sabedoria. Oh, papai, eu creio que essa é a alegria do teu coração, quando o Senhor olha para nós e nós dizemos coisas de gente grande, de gente amadurecida na fé, de gente que é cheia do Espírito Santo. Olha que palavra de sabedoria que saiu da boca daquela minha filha. Olha que palavra de poder que saiu da boca do meu filho. Deus nos leva a crescer, papai, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero só falar algo para você refletir, baseado nessa palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Quem gera ovelha é pastor? Quem gera uma ovelhinha é outra ovelha. Pastor cuida do rebanho. Então, baseado nesta palavra, eu quero que você pense nisso. Que nós, como ovelhas do rebanho de Cristo, devemos gerar outras ovelhas. Então pense nisso como crescimento da sua vida espiritual e também como igreja, né? Curve a sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Deus amado, Deus bendito, glorioso Deus, poderoso Senhor, nós te agradecemos por esse tempo em comunhão na tua casa, Senhor, onde podemos aprender da tua palavra e sermos ministrados pelo teu próprio Espírito Santo. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos ensina, nos exorta, nos disciplina, nos orienta, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque a tua palavra é o norte para a nossa vida. Assim como, Senhor, nós buscamos sim a oração, a palavra, a comunhão para exercermos a missão que o Senhor nos deixou, de gerarmos ovelhas, de trazermos para o teu rebanho, para o teu aprisco, Senhor, através do nosso testemunho, através da nossa vida cristã. Papai querido, em nome de Jesus, que o Senhor verdadeiramente capacite a tua igreja, o teu povo, Senhor. Que tenhamos mesmo uma consciência madura de tudo aquilo que o Senhor quer e o Senhor espera de nós. Qual é o teu propósito para as nossas vidas? Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nesta hora abençoe os enfermos desta igreja. Que o toque do Senhor, o toque do teu Espírito Santo, o toque curador do Senhor, seja para curar os enfermos desta igreja e o teu povo seja curado, papai, para a tua glória e para o teu louvor. Assim nós oramos e pedimos mesmo que o Senhor abençoe a nossa semana. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais fome e sede da tua presença, para buscarmos crescer na tua presença. Porque quanto mais nós nos aprofundarmos nas tuas águas, Senhor, mais nós estaremos protegidos. Assim oramos em nome de Jesus. Queridos, hoje eu li um post que falou muito ao meu coração. Quanto mais profunda for a água que o Senhor te levar, menos o inimigo pode te alcançar. Não esquece que o inimigo não sabe nadar. Então, mergulhe em águas profundas do Senhor. Amém? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor, esse amor puro, verdadeiro, sem cobranças, o amor do Deus eterno, justo, poderoso, soberano e maravilhoso, a consolação e a comunhão do Espírito que é santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, por onde você for, e também sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Que a paz do Senhor invada o seu lar e a sua família. Assim, se você recebe, se você crê, você diz amém. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus.